Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Seguradora deve indenizar criador por morte de cavalo. TJMG participa do 14º FONAMEC, Fórum Nacional de Mediação e Conciliação em Porto Alegre. Justiça condena empresas por atrasos em viagem internacional. STF valida lei sobre o uso de depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos. Seguradora deve indenizar criador por morte de cavalo. Cristina Mara. Um empresário ganhou na justiça o direito de receber indenização securitária pela morte de um cavalo manga larga marchador no valor de R$ 54.400. A decisão da 20ª Câmara Civil do TJMG confirmou sentença da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O autor da ação disse no processo que contratou o seguro de vida e transporte do cavalo no valor de R$ 60.500. Um mês depois de firmado o contrato, o animal morreu em decorrência de uma ruptura gástrica. A seguradora recusou a cobertura, sob o argumento de que a lesão ocorreu após a morte do cavalo, contrariando um laudo realizado por médico veterinário anexado ao processo. A seguradora afirmou que o cavalo não apresentou qualquer problema de saúde nos dias anteriores ao óbito. O criador reivindicou também, além dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais. Na primeira instância, foi decidido o pagamento do seguro previsto em cláusula contratual. A empresa recorreu à segunda instância, que confirmou o pagamento da indenização securitária, mas rejeitou o pedido de danos morais reivindicado pelo criador do cavalo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A cantora Estefânia Ferraz se apresenta neste momento na entrada do edifício sede do TJMG em Belo Horizonte, em mais uma edição do programa Intervalo Cultural. O show com canções do pop nacional e internacional, clássicos do sertanejo e música regional brasileira conta com a participação especial de Wibner Canuto. Estefânia Ferraz é servidora do TJMG e iniciou as aulas de canto e violão com o professor e cantor Wibner Canuto, com quem faz parceria em shows. O Intervalo Cultural é uma iniciativa do TJMG que tem o objetivo de aproximar a instituição da sociedade por intermédio da arte, com apresentações periódicas de música e dança. TJMG participa do 14º FONAMEC, Fórum Nacional de Mediação e Conciliação em Porto Alegre. Detalhes com Denise Guimarães. O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem o objetivo de incentivar o compartilhamento de boas práticas e experiências para o aperfeiçoamento dos métodos consensuais de resolução de conflitos. Além da terceira vice-presidente e coordenadora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, participam do evento, pelo Tribunal Mineiro, o juiz coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, Cleiton Rosa de Rezende, e a servidora Mariana Horta Petrillo. O encontro proporciona a troca de experiências em temáticas relevantes que espelham os desafios enfrentados pelos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos e pelos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. A programação do evento será encerrada nesta sexta-feira, com definição de propostas de enunciados que devem ser aplicados nos setores de conciliação dos tribunais estaduais brasileiros. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, Justiça condena empresas por atrasos em viagem internacional. E mais, STF valida lei sobre o uso de depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Voltamos em instantes.
Justiça condena empresas por atrasos em viagem internacional. Flávia Carneiro. Por causa do atraso no embarque, a passageira não conseguiu realizar passeios em Paris, na França, como havia planejado. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000 e os danos materiais em cerca de R$ 3.600. A decisão é da 20ª Câmara Cível do TJMG, que reformou em parte a sentença da comarca de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Na ação, a consumidora alegou que iria participar de um curso em Paris e que comprou a passagem para dias antes do início da atividade, com o objetivo de aproveitar um período de lazer na capital francesa. Ao chegar ao aeroporto, na data prevista para a viagem, foi informada de que o voo só partiria no dia seguinte, quando foi, novamente, adiado. A passageira só conseguiu viajar 2 dias depois do previsto e perdeu passeios já agendados em Paris. As empresas se defenderam sob o argumento de que o atraso se deu por causa de problemas técnicos na aeronave. Em primeira instância, a 8ª Vara Cível de Juiz de Fora determinou o pagamento de indenização por danos materiais, mas os danos morais foram negados. Diante da decisão, a passageira recorreu à 2ª instância, que condenou as empresas por danos materiais e morais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O TJMG foi um dos tribunais convidados a compartilhar experiências de trabalho durante o webinário do CNJ Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, nível de implementação da Resolução CNJ 347/2020 e boas práticas. A assessora técnica do TJMG, Tatiana Camarão, apresentou as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas na Corte Mineira em relação à temática da integridade nas contratações. A servidora falou sobre as diretrizes elaboradas pelo TJMG com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Durante o evento, outras 5 boas práticas desenvolvidas em tribunais brasileiros foram compartilhadas. STF valida lei sobre o uso de depósitos judiciais para pagamento de precatórios. René Almeida. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve dispositivos da norma federal que trata da utilização de depósitos judiciais e administrativos para o pagamento de precatórios dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Lei Complementar Federal regula os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos em que os estados, o Distrito Federal ou os municípios sejam parte. Por unanimidade, os ministros decidiram que a lei não afronta a Constituição Federal. De acordo com a norma, 70% dos depósitos devem ser transferidos para a conta única dos respectivos tesouros para pagamento de precatórios. A lei institui ainda um fundo de reserva de no mínimo 30% do total repassado para o Tesouro. As ações haviam sido ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Da agência Rádio Web, René Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, 2ª edição, às 6 da noite. Boa tarde para você, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos.